Durante décadas, Jacobo Zabludowski foi considerado um titã do jornalismo mexicano, a voz da autoridade, o homem por trás da mesa do telejornal 24 horas e uma figura tanto temida quanto admirada. Mas por trás da imagem impecável e das entrevistas icônicas havia uma história mais sombria a ser contada. E agora um dos seus discípulos mais próximos decidiu falar. Depois de anos em silêncio, Heriberto Murrieta está a revelar o que Jacobo Zabludowski nunca quis que o público soubesse. O que aconteceu realmente a portas fechadas em 24 horas? Por que é que Murrieta descreveu a sua experiência como profundamente humilhante? E que segredo ele presenciou na sua última viagem a Cuba, poucas semanas antes da morte de Jacobo? Desde acusações impactantes de abuso emocional, até uma ligação proibida com Maria Félix e uma amarga discussão com Cantinflas que terminou em silêncio, a verdade está finalmente a vir à tona. Este é Heriberto Murrieta, que confessa, enfim, a chocante verdade sobre Jacobo Zabludowski, e isso mudará tudo o que julgava saber. Heriberto Murrieta reconheceu ter sofrido abuso por parte de Jacobo Zabludowski. Numa entrevista sincera concedida a Jorge El Burro Van Rankin em 2023, Murrieta falou abertamente sobre o impacto emocional de trabalhar sob o comando do lendário apresentador e advogado Jacobo Zabludowski, 19282015. Murrieta, a quem Zabludowski chamava de o jovem Murrieta, revelou pela primeira vez que o seu período em 24 horas, o telejornal de referência da Televisa apresentado por Jacobo durante 27 anos consecutivos, esteve marcado por episódios que hoje descreve como abusivos. Um momento que realmente me marcou e que sinceramente me feriu foi a primeira vez que fui entrevistar Cantinflas, recordou Murrieta. Quando voltei, não soube bem como preparar o material. Eu vinha de fazer reportagens leves para o Oi Mismo com Guilherme Ochoa, por isso não estava preparado para exigências jornalísticas mais profundas. Jacobo rasgou a folha da entrevista mesmo à minha frente. Foi incrivelmente humilhante, contou. Ele explicou que isso aconteceu porque não sabia ainda como estruturar corretamente a notícia, como ir direto ao ponto. Foram precisas 3 tentativas para eu aprender, e depois disso a pressão nunca parou. É preciso entender que isso foi muito antes de existirem dezenas de telejornais. Naquela altura, havia apenas o 24 Horas ou o Canal 13. E só. A pressão era enorme. Hoje respeitado analista desportivo na ESPN, Murrieta também partilhou outro episódio intenso, o dia em que foi designado para entrevistar o futebolista Hugo Sanches num restaurante. A entrevista demorou mais do que o previsto. Quando foi entregue, a emissão já tinha começado. Jacobo recusou-se a transmiti-la. Lembro-me desse momento como algo muito desagradável e estressante. No fim, ele teve piedade e permitiu que fosse para o ar, mas foi por um triz. Até hoje tenho pesadelos com a ideia de não estar pronto a tempo, confessou. Murrieta também revelou a relação entre Maria Félix e Jacobo Zabludowski. Após a morte do lendário jornalista, inúmeras homenagens chegaram de todos os cantos do México. Colegas, celebridades e o público lamentaram a perda de um homem que se tinha tornado símbolo do jornalismo nacional. Reconhecido pela eloquência, pelo estilo arrojado e pela presença inigualável em frente às câmaras, Zabludowski recebeu o Prêmio Nacional de Jornalismo, sobretudo pela sua célebre entrevista com o líder cubano Fidel Castro. Mas um dos momentos mais comentados da sua carreira veio de uma entrevista muito diferente, que não só evidenciou a sua ousadia jornalística, como também revelou uma ligação pessoal fascinante com um ícone do cinema mexicano, Maria Félix. Heriberto Murrieta, colaborador próximo de Zabludowski, falou abertamente certa vez sobre o forte vínculo entre o jornalista e La Dona. Segundo Murrieta, a relação entre Jacobo e Maria Félix baseava-se numa profunda admiração mútua, numa atenção divertida e num respeito genuíno. Tudo começou com um simples desejo. Félix, fiel à sua personalidade intensa e magnética, mostrou desde o início um interesse especial em Jacobo. De acordo com Murrieta, havia entre ambos uma cumplicidade rara, marcada por longas conversas privadas após as entrevistas e encontros discretos em eventos sociais da elite mexicana. Não era apenas uma relação profissional, explicou Murrieta, havia algo mais profundo, uma admiração genuína de parte a parte. Maria via em Jacobo um homem culto, ousado, que não tinha medo de fazer perguntas difíceis, e Jacobo via em Maria a força e a imponência de uma mulher que era, por si só, uma lenda viva.
O colaborador confidenciou que, apesar das especulações, nunca houve provas concretas de que essa relação tivesse ultrapassado a amizade, mas os gestos carinhosos e a química evidente entre ambos alimentaram rumores que a imprensa da época preferiu ignorar por respeito ao prestígio de Sabludowski. Jacobo era extremamente reservado com a sua vida pessoal, acrescentou Murrieta. Se havia algo para além da amizade, ele nunca o deixou transparecer publicamente. Além desta revelação, Murrieta também falou de um episódio pouco conhecido envolvendo uma amarga discussão entre Sabludowski e o lendário comediante Cantinflas. Segundo Murrieta, a rixa começou durante a preparação de uma entrevista exclusiva. Cantinflas, conhecido pelo seu caráter forte, sentiu-se ofendido por uma pergunta de Jacobo que considerou invasiva. Foi uma troca de palavras dura, tensa, que acabou em silêncio, lembrou Murrieta. Jacobo nunca mais falou sobre o assunto, e a entrevista, apesar de ter ido ao ar, ficou marcada por aquele mal-estar. Murrieta descreveu esses anos em 24 horas como uma verdadeira escola de jornalismo, mas também como um ambiente de pressão constante e momentos de humilhação que deixaram marcas profundas. A pressão era esmagadora, contou. Era a época em que a televisão era a principal fonte de informação. Ou estavas no 24 horas ou simplesmente não existias no jornalismo televisivo mexicano. Apesar de tudo, Murrieta reconheceu a grandeza profissional de Sabludowski, admitindo que as exigências extremas o transformaram num jornalista mais forte e resiliente. Foi doloroso, mas também me fez crescer. Aprendi a preparar uma reportagem sob qualquer circunstância, a estar sempre pronto e a enfrentar câmaras sem medo, afirmou. Sobre o último encontro de Sabludowski com Cuba, Murrieta deixou no ar uma insinuação intrigante. Disse ter presenciado algo que o marcou profundamente, mas recusou-se a dar detalhes. Houve conversas privadas, reuniões inesperadas e momentos que nunca esquecerei, disse apenas. Hoje, anos após a morte de Jacobo Sabludowski, a figura do jornalista continua a ser alvo de debates e análises. Para muitos, ele permanece como o símbolo máximo do telejornalismo mexicano. Para outros, as revelações de Murrieta lançam uma nova luz sobre o homem que, durante quase 3 décadas, foi a voz da notícia em milhões de lares. O que vivia ao lado dele foi intenso, doloroso, mas também formativo, concluiu Murrieta. Respeito-o como profissional, mas precisava finalmente contar o lado da história que sempre ficou escondido. As pessoas merecem saber quem era verdadeiramente Jacobo Sabludowski. Murrieta detalhou ainda que a relação de Sabludowski com o poder era complexa e cheia de nuances. Jacobo tinha um acesso privilegiado a presidentes, ministros e grandes empresários. Ele era mais do que um jornalista, era um mediador entre as elites políticas e a sociedade mexicana. Isso dava-lhe uma influência que poucos poderiam imaginar, contou. Segundo Murrieta, essa proximidade com as altas esferas políticas trouxe vantagens profissionais, mas também o colocou no centro de críticas sobre imparcialidade e liberdade de imprensa. Ele sabia exatamente como fazer perguntas difíceis sem perder o acesso aos bastidores do poder. Muitos diziam que era complacente, mas a verdade é que ele entendia como funcionava o México daquela época. Se fosse demasiado agressivo, as portas fechavam-se. Ele jogava um jogo muito perigoso, mas sabia jogá-lo como ninguém, acrescentou Murrieta. O ex-discípulo lembrou ainda que Sabludowski era um perfeccionista implacável. Ele não aceitava erros. Podia destruir uma reportagem em segundos se não estivesse à altura das suas expectativas. E isso criava um ambiente de medo constante, mas também uma busca incessante pela excelência. Trabalhar com ele era como viver num campo de treino militar do jornalismo. Murrieta comentou também sobre a emblemática entrevista de Jacobo com Fidel Castro, descrevendo o momento como um divisor de águas na carreira do jornalista. Foi ali que ele consolidou a sua imagem internacional. Essa entrevista mostrava a coragem de Jacobo em enfrentar figuras de enorme peso político, mas também o seu carisma em estabelecer uma conexão genuína com quem entrevistava. Quanto à relação com Maria Félix, Murrieta voltou a reforçar que havia entre os dois uma química especial. Recordo-me de um jantar depois de uma das entrevistas. Maria, com aquele olhar dominador, ria-se de tudo o que Jacobo dizia. Ele, por sua vez, parecia encantado com a forma como ela dominava a sala. Eram dois gigantes nos seus campos, que se entendiam como poucos, disse.
Nos últimos anos de vida de Sabludowski, Murrieta percebeu um lado mais humano e vulnerável do jornalista. Ele falava muito sobre legado, sobre como seria lembrado. Perguntava-se se tinha feito o suficiente pelo jornalismo mexicano. Era um homem que sabia o peso da sua história, mas que também carregava arrependimentos. As revelações de Murrieta causaram um enorme debate no México, dividindo opiniões entre aqueles que continuam a venerar a figura de Sabludowski e aqueles que agora questionam a sua verdadeira natureza. Não conto esta história por vingança, explicou Murrieta. Faço-a porque a verdade precisa de ser conhecida. Trabalhar com Jacobo foi uma honra e um fardo ao mesmo tempo. Ele foi um mestre duro, mas também uma figura que moldou o jornalismo como o conhecemos. Com a coragem de finalmente quebrar o silêncio, Murrieta deixou claro que a história de Jacobo Sabludowski é muito mais complexa do que a imagem pública deixava transparecer. Ele era, sem dúvida, um gigante da comunicação, mas também um homem com falhas profundas. E é nessa dualidade que reside a verdadeira dimensão de quem ele foi. Murrieta também abordou como a presença de Sabludowski no jornalismo mexicano influenciou gerações inteiras de repórteres. Ele definia padrões. Muitos de nós crescemos a vê-lo como o exemplo máximo de credibilidade e rigor. No entanto, trabalhar ao lado dele mostrava um lado muito mais exigente, por vezes, cruel, que o público nunca viu. Era um homem que não tolerava a mediocridade e que podia transformar uma simples falha numa lição dolorosa e inesquecível. Segundo Murrieta, essa postura autoritária tinha um preço alto. Alguns colegas saíram destruídos emocionalmente. Outros, como eu, conseguiram crescer, mas à custa de muitas lágrimas e noites sem dormir. Ele acreditava que só sob pressão é que um jornalista mostrava a sua verdadeira capacidade. Talvez estivesse certo, mas o custo humano foi enorme. Apesar das críticas, Murrieta reconheceu que o impacto de Sabludowski no jornalismo era inegável. Ele tinha uma presença em estúdio que ninguém conseguia igualar. Era o tipo de profissional que, só de entrar numa sala, impunha respeito. E isso não se ensina, era algo natural nele. Outro episódio marcante relatado por Murrieta envolveu a cobertura de grandes tragédias nacionais. Jacobo tinha um talento impressionante para lidar com momentos de crise. Lembro-me do terremoto de 1985 na Cidade do México. Ele trabalhou durante dias praticamente sem dormir, a transmitir informações cruciais ao país. Nesse momento, percebi o verdadeiro peso da sua função. Ele era, literalmente, a voz de uma nação desesperada por respostas. Quando questionado sobre os últimos anos de vida de Sabludowski, Murrieta descreveu um homem mais reflexivo, mas ainda marcado pelo perfeccionismo que o acompanhou durante toda a carreira. Ele dizia que nunca tinha realmente descansado. Vivia em função das notícias. Até nas férias, estava sempre atento, sempre a pensar no que podia acontecer. Era um jornalista até ao último dia. Sobre a viagem final a Cuba, Murrieta deixou no ar uma sensação de mistério. Houve conversas privadas com figuras políticas e culturais importantes. Não posso revelar tudo o que vi, mas havia assuntos delicados que o preocupavam, relacionados com a imagem que deixaria para a história. Foi um Jacobo mais humano, consciente de que o fim estava próximo e de que certas verdades permaneceriam escondidas para sempre. Hoje, olhando para trás, Murrieta acredita que contar essas histórias é uma forma de libertação. Durante muito tempo, senti medo de falar. Mas percebi que a história de Jacobo não pode ser contada apenas como a de um ícone perfeito. Ele foi um homem de luz e sombras, de feitos grandiosos e erros dolorosos. E só reconhecendo ambos os lados é que conseguimos entender quem ele realmente foi. Com estas revelações, Heriberto Murrieta não apenas humaniza a figura de Jacobo Sabludowski, mas também provoca uma reflexão profunda sobre o preço da excelência no jornalismo e sobre os sacrifícios exigidos por aqueles que aspiram a ser os melhores. Jacobo ensinou-me muito, e apesar de tudo, sou grato. Mas é hora de o público conhecer a história completa. Murrieta afirmou ainda que, após a morte de Sabludowski, passou anos a lidar com sentimentos contraditórios. Havia em mim uma mistura de gratidão e rancor. Ele deu-me oportunidades únicas, mas também me fez duvidar do meu valor inúmeras vezes. Durante muito tempo, associei o jornalismo ao medo de falhar, porque era isso que sentíamos todos os dias ao lado dele.
Ele contou que, com o passar dos anos, começou a perceber como o ambiente de trabalho criado por Sabludowski era reflexo de uma era em que o jornalismo televisivo era centralizado e profundamente hierárquico. Hoje em dia, com tantos canais, redes sociais e liberdade de expressão, seria impensável trabalhar num esquema tão autoritário. Mas naquela época, ou jogavas segundo as regras dele ou estavas fora do jogo. Murrieta também lembrou os momentos de generosidade do lendário apresentador, que raramente eram vistos pelo público. Jacobo podia ser duro, mas também sabia reconhecer quando alguém se superava. Lembro-me de uma reportagem minha sobre a seleção mexicana que ele elogiou publicamente. Foi um dos poucos momentos em que senti orgulho genuíno e percebi que, apesar de tudo, ele queria que fossemos melhores. O ex-discípulo destacou ainda que, embora houvesse momentos de tensão e humilhação, Sabludowski tinha uma paixão real pelo jornalismo e pela verdade. Ele acreditava no poder da informação. Para ele, ser jornalista era quase uma missão sagrada. Não havia descanso, não havia desculpas. Ou fazias o trabalho bem feito ou não tinhas lugar na redação. Sobre Maria Félix, Murrieta reforçou que a relação entre ambos sempre esteve envolta em fascínio e mistério. Eles partilhavam um magnetismo único. Maria era uma mulher que dominava qualquer ambiente em que entrasse, e Jacobo ficava encantado com isso. Ele tinha uma admiração quase juvenil por ela, e ela parecia divertir-se com isso. Era uma dinâmica bonita de ver, embora nunca soubéssemos até onde realmente ia. Com a publicação destas memórias, Murrieta abriu um debate nacional sobre a figura de Sabludowski. As pessoas estão a discutir se é possível separar o gênio do homem, o ícone das falhas pessoais. E essa é uma conversa necessária. Precisamos de entender que até os maiores têm fragilidades, e que reconhecer isso não diminui as suas conquistas, pelo contrário, torna-os mais humanos. Por fim, Murrieta deixou uma mensagem aos jovens jornalistas: não romantizem o sofrimento em nome do profissionalismo. Aprendam com a história de Jacobo, mas saibam que há outras formas de alcançar a excelência. O jornalismo deve ser exigente, sim, mas não à custa da dignidade e da saúde emocional de quem o pratica. Com esta revelação sincera e sem filtros, Murrieta encerrou anos de silêncio, oferecendo ao México uma visão inédita sobre o homem que durante décadas foi a face mais reconhecida da informação televisiva. Jacobo Sabludowski será sempre lembrado como um ícone. Mas agora, finalmente, também será lembrado como aquilo que realmente foi: um homem complexo, brilhante, imperfeito, que deixou uma marca impossível de apagar.